vez aqui, vamos dar continuidade a este momento em que passamos a conhecer melhor o Papa Francisco e seu magistério, daquilo que ele desenvolveu depois da Evangelii Gaudium. Estamos tratando da série Laudato Si, ainda neste momento em que caminhamos com o Papa Francisco. Esta carta é sobre o cuidado da casa comum. E aqui nós temos o objetivo de conscientizar para o desenvolvimento da prática contínua do cuidado recíproco. Vamos continuar assim, palmilhando cada momento desta encíclica. No vídeo passado nós vimos a introdução e agora avançamos para o capítulo 1, o que está acontecendo com a nossa casa. É o momento que o Papa apresenta-nos a situação. É o momento de ver, compreender o que acontece. No item 1, a poluição e mudanças climáticas. No 2, ele fala da água. Na 3, a perda da biodiversidade. No número 4, a deteriorização da qualidade de vida humana e degradação social. No número 5, desigualdade planetária. O item 6, a fraqueza das reações. E no item 7, a diversidade de opiniões. Começa assim o Papa Francisco no número 17. As reflexões teológicas ou filosóficas sobre a situação da humanidade e do mundo podem soar como uma mensagem repetida e vazia, se não forem apresentadas novamente a partir de um confronto com o contexto atual, no que este tem de inédito para a história da humanidade. Então, ele coloca esse se. Se você não faz um exame perfeito, parece que é apenas mais uma reclamação sobre um problema do mundo. Continua, por isso, antes de reconhecer como a fé traz novas motivações e exigências perante o mundo que fazemos parte, proponho que nos detenhamos brevemente a considerar o que está acontecendo com nossa casa comum. Esse convite para percebermos. E aí o Papa vai lembrar que a mudança é algo desejável, mas torna-se preocupante quando se transforma em deterioração do mundo e da qualidade de vida de grande parte da humanidade. É o alerta que ele coloca no número 18, que o mundo está se deteriorando, que a qualidade de vida das pessoas está se perdendo. E, no parágrafo número 19, ele lembra da importância da conscientização. É interessante que, a partir do número 23, o Papa faz uma abordagem colocando o clima como um bem comum. É, por assim dizer, uma abordagem nova, que a gente sempre pensa no bem comum como algo material. E mesmo quando a gente pensa em algo imaterial, como hoje a informação, como o conhecimento nos leva a ter consciência, mas o clima, que é algo tão natural, embora sofrendo essa intervenção humana, muitas vezes nós esquecemos de perceber como este bem comum importante a cada um de nós. No parágrafo número 23 está assim escrito: o clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. Em nível global, é um sistema complexo, que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. É óbvio, mas o Papa vem nos relembrar. Depois ele fala assim: mas hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. É uma noção de uma ecologia humana. Não se pode apenas falar do bioma, dos seres vivos em extinção, dos gases tóxicos. É preciso colocar em primeiro lugar o ser humano. É preciso perceber que os movimentos, as pesquisas, as tomadas de decisões não podem apenas levar em conta as coisas, mas principalmente sempre o
ser humano. No número 24, nesse parágrafo em que ele acentua a importância do momento que nós vivemos de forma sistêmica, ele diz: por sua vez, o aquecimento influi sobre o ciclo do carbono, cria um círculo vicioso que agrava ainda mais a situação e que incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais, como a água potável, a energia, a produção agrícola das áreas mais quentes e ainda provocará a extinção de parte da biodiversidade do planeta. E segue no que se refere ao aquecimento global, falando de outros problemas. Essa visão que nós devemos ter sistêmica. Não é uma coisa que acontece e vai embora, mas que entra num ciclo e que afeta o nosso meio ambiente. No item número 2, a partir do parágrafo 27, é tratada a questão da água, lembrando que a água é um recurso imprescindível para a vida, e pensando aqui no aspecto, principalmente, da vida humana. No parágrafo número 32, é começado a tratar sobre a perda da biodiversidade. Os recursos da terra estão sendo depredados, também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. Quantas vezes nós percebemos que a pressa, a busca de uma produtividade maior, que requer menos tempo, tudo tendo sua justificativa, é claro, mas muitas vezes deixando de pensar no principal, do ser humano. O planeta, as pessoas, a sociedade está precisando, vamos dizer assim, de uma maior paciência, como nós tínhamos no passado, mas que foi se perdendo pela velocidade dos acontecimentos das coisas. No parágrafo número 36, o Papa nos lembra que o cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se entenda para além do imediato. É isso justamente que falamos há pouco. Preciso deixar de lado mais o imediatismo, a pressa, a aceleração, a vontade de correr. É um desafio que nós estamos profundamente imersos nesta cultura. No item 4 é tratado sobre a deterioração da qualidade de vida humana e degradação social. É preciso pensar nisso. Vivemos em sociedade, devemos permanecer assim, não podemos nos isolar nunca, é impossível, e aí temos que cuidar das pessoas, uns dos outros. E, ampliando mais ainda este conceito, no item de número 5, é lembrado sobre a desigualdade planetária. Um tema vastamente tratado em muitas situações, não só na religião, mas em muitos comunicados, em muitas abordagens, em muitas formas de se fazer pensar sobre a nossa existência. Precisamos recuperar. E veja bem, é um esforço pessoal. Cada um tem que lembrar que nós somos iguais, que nós precisamos, na nossa fragilidade e na nossa fortaleza, proteger, defender um ao outro. Ninguém vive sozinho. E todos nós precisamos nos tornar e ter a consciência de sermos iguais. Mais adiante é feito esse alerta. Não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos povos. Aqui estamos reforçando, né? Já foi falado antes, mas se encaixa justamente aqui. No item número 6, a partir do parágrafo número 53, o Papa lembra que essas situações provocam gemidos da irmã Terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, como um lamento que reclama de nós outro rumo. É preciso que nós
Abramos os nossos ouvidos da alma, pela fé, pela sensibilidade humana, para ouvir esse gemido. Ele usa aqui uma linguagem de São Francisco, né? A irmã terra. Não como ente, mas como um simbolismo de um todo, de toda a humanidade, que, de certa forma, geme. No número 7, ele reconhece, desculpe, no item 7, ele reconhece a diversidade de opiniões, que há muitas ideologias, que há muitas discussões, que há muitas abordagens, e que mesmo no meio científico existem opiniões diversas. Mas nós devemos não buscar isto, mas sim aquilo que nos une, a nossa necessidade de sobrevivência, a nossa importante solidariedade que precisa continuamente ser praticado. E em meio a essa diversidade existe o seguinte, o que ele ali explora no parágrafo 61. Basta, porém, olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. Não é uma questão de opinião, é uma questão de ver, é uma questão de estar atento e, acima de tudo, além de ver, criar e manter uma correta sensibilidade. Por isso aqui eu volto a uma anotação que eu fiz aí na primeira capa interior do meu livretozinho, que eu sempre marco, risco, e ali eu anotei essa frase do número 110, que eu achei muito importante e é um alerta para o que o Papa nos pede. Porque nós temos que entender que a realidade é superior à ideia. Não é uma questão de discutir ideias, não é uma questão de defender as ideias, mas de perceber a realidade e de cuidar. Ali está também o verbo, né, colocado como cuidado da casa comum, pois que é um verbo, cuidar, que nós precisamos praticar. Temos que cuidar, sim, uns dos outros. Prosseguiremos com mais vídeos, passo a passo, caminhando neste documento, e da mesma forma que fizemos na série anterior da Evangelii Gaudium, no site da Paróquia Cristo Rei, paroquiacristoreice.com.br, ali no menu, na seção Downloads, você poderá baixar este documento Laudato Si para ler. Ou, se preferir, comprar em livrarias católicas tão presentes em nossas cidades, tão fáceis de ser encontradas. Porque nós precisamos, cada vez mais, conhecer a mensagem do pontificado do Papa Francisco, que é atual e que nos leva a uma forte conscientização de discípulos missionários. Não é apenas uma mensagem, é um ensinamento da Igreja, é parte do magistério. É dever nosso como cristãos católicos, como líderes, como pessoas conscientes e que atuam no mundo, líderes desde a Igreja doméstica em casa. Conhecemos melhor esses ensinamentos da Igreja para melhor vivermos adequado à mensagem de Cristo que nos quer todos irmãos. Até o próximo vídeo, quando continuaremos caminhando com o Papa Francisco.